Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né, pastor Amém. Fábio? Estamos muito alegres em poder estar aqui na presença do Senhor, com os irmãos, com as irmãs, com o pastor Hoje Fábio, que voltando, está né, ativa. chegando das férias, né? Viajou para os Estados Unidos, Europa, para onde o senhor foi, pastor? Fui Iraque, Irã. Literalmente eu fui, assim, literariamente eu fui, que foi o que eu estudei bastante nessas férias, sobre a confluência do evangelho, das coisas naquele povoado ali, né? Só naquele lugar ali, Egito, Canaã. O senhor foi lá só literariamente. Só literariamente. Só viaja literariamente, eu no YouTube viajando nas imagens lá, né? Terça-feira nós tivemos um imprevisto, eu tentei de todas as formas adiar, mas não teve jeito, né? Eu tive que fazer uma reunião urgente aí. Mas graças a Deus, né? Deus sabe de todas as coisas, está no controle das nossas vidas, no controle da igreja e das vidas também que Ele coloca diante de nós para ajudarmos, né? Para abençoarmos em todos os meios, através de todos os meios e de todos os caminhos, né? Tem muita gente falando que eu estou com cabelo grande, pastor. Eu quero até fazer uma enquete aí nessa live. Comenta aí, né? Se eu devo cortar, se não devo cortar. Eu estou pensando em rapar de novo, né? Mas da última vez que eu rapei, eu fiquei com cara de doido. Mas né? nunca mais volta. Nunca mais volto. Né? Não, mas voltou, então pode ser que funcione também de novo. Né? Mas foi bom para renovar a cabeleira. Né? É isso aí. Voltou com mais força. Né? Mas nós vamos, nesta noite, estudar um pouquinho a palavra do Senhor. E um dos compromissos meu e compromisso também do pastor Fábio é de transmitirmos para os irmãos e as irmãs da nossa igreja e que nos assistem também, né? É um evangelho simples, né, pastor? Sim. Mas um evangelho pé no chão. Um evangelho que faz a gente conhecer a Deus, conhecer a gente também, porque quanto mais a gente conhece Deus, mais a gente conhece a gente mesmo, porque fomos criados, né? Às vezes até choca com o evangelho midiático que anda por aí. Né? Mas eu acho que o retorno é melhor. O retorno é mais seguro, né? Porque acho que o evangélico, de certa forma, ele subiu num nível tal, num pedestal tão alto, que hoje ele está com medo de descer a humildade, porque a queda vai ser muito grande. É verdade. Né? Porque a gente cresceu, pelo menos eu cresci, eu me converti com uma mensagem do evangelho voltada para o pé no chão. Sim, sim. Da oração, da busca de Deus, do conhecimento de Deus. Ainda se falava em pecado, né? Eu me converti por causa dessa consciência de pecado, né? Mas logo em seguida houve uma transição desse evangelho para o evangelho da prosperidade, onde nada vai acontecer e o crente, né, o homem de Deus e a mulher de Deus se transformou no super-homem ou na Mulher Maravilha. Sim, sim. Nada vai te atingir, nada vai acontecer com você, né, não vai sofrer nada, ou seja, você vai acreditar em Jesus e você vai entrar numa bolha. Sim. E o que a gente percebe é que nos dias de hoje a bolha estourou. Esse evangelho está tendo muita dificuldade de continuar, né? As pessoas estão pedindo um socorro, porque... Porque a bolha estourou e hoje todo mundo que estava dentro dessa bolha ficou exposto. E agora? Sim. E quando a gente fica exposto, o medo toma conta da vida da gente. Sim. Porque o evangelho da prosperidade não nos preparou para a coisa mais séria que existe na mensagem do evangelho, que é o encontro com Deus ou o nosso encontro com a morte aqui nessa vida. Sim. Então hoje a gente tem muita gente nas igrejas e fora delas também, né? Com medo danado de morrer. Sim. Quando a própria mensagem do evangelho em si é da promessa de Jesus, que se a gente crê nele, nós não iríamos perecer. Sim. Nós iríamos ter vida e vida eterna. Né? Uma coisa que eu repito muito. E todo mundo quer ir para o céu, né, pastor? Mas só tem um jeito de ir para o céu, né, Felipe? Qual que é? Batendo a biela, né? Fala aí alto e claro. Morrendo. Esse o seu aí vai ficar marca na internet, Felipe. Né? É morrendo, né, pastor? Então, assim, as pessoas querem ir para o céu, mas estão com medo de morrer. E quando eu tenho medo de morrer, É porque eu não entendi. Eu já morri. Eu não entendi. Eu já estou morto.
né? Porque o próprio Jesus fala que quem quer salvar a vida por medo de morrer, de testemunhar, de confessar ele, perdê-la. Mas quem perder a vida por amor dele, e a gente pode interpretar isso de muitas formas, né? Sem querer tentar Deus também, não estou dizendo aqui para você tentar Deus, né? A gente tem todos os mecanismos que a gente tem que observar diante de tudo que está acontecendo, né? Os cuidados e tudo mais, né? Mas eu preciso ter essa consciência. É um certo equilíbrio, né? Há um certo equilíbrio aí. Viver uma vida de segurança em Deus, né? Porque não dá, o reino espiritual, ele contradiz ao reino material. Sim. Eu tenho que sair desse reino material e ir para o espiritual. Porque as coisas de Deus são espirituais, se discernem espiritualmente, e eu só vou conseguir entender essa dinâmica dentro de uma espiritualidade sadia. Amém. E há um tempo atrás eu estava estudando, pastor, sobre espiritualidade, né? E uma espiritualidade sadia, de certa forma, é saber lidar com as dificuldades e os problemas da vida. Sim. Você só vai ter certeza que a sua espiritualidade ela é positiva ao passar pelas tribulações e problemas e você saber que a sua espiritualidade dá conta daquilo, né? O não desespero é uma forma de espiritualidade positiva, né? Se encarar, enfrentar e saber passar, né? Assim como Jesus diante da cruz, né? E outros tantos apóstolos, né? Diante do sofrimento deles, né? Como que eu lido com a situação? Vamos citar alguns exemplos aqui de Jesus, né? Quando ele fala assim, se o teu inimigo bate na tua face, o que ele fala? Qual que é a atitude? A atitude carnal é qual? Eu vou devolver, né? Devolver. E essa era até a orientação, né, dos antigos, né? Olho por olho e dente por dente. E Jesus fala o quê? Olha, se eu bater na tua face direito, Felipe, vira a esquerda, vamos fazer de novo. Então, né? Mas não é questão de virar a face, é questão de saber lidar com a situação. Sim. Evitar o conflito em si. Eu gosto muito de um retribuir o mal com o mal, né? Se for olho por olho e dente por dente, vamos acabar banguelos e cegos, né? Vai todo mundo ficar banguelo e cego, porque não tem eu gosto dessa passagem, porque se você não tem algo novo para fazer, não faça a mesma coisa ao contrário. É melhor não fazer a mesma coisa ao contrário, né? Dar a face é uma nova coisa. É uma coisa de cessar o mal, né? Porque eu gostei muito da interpretação que você falou uma vez, né? Se você não sabe o que fazer ou o que fazer corretamente, né? Agir na situação, é melhor que você aprenda de novo. É melhor que aprenda novamente. Isso é profundo demais, Felipe. Nós precisamos aprender a criar a novidade que vem da nossa vida espiritual, criar o novo, né? Jesus ele veio romper com isso. Com tudo isso, né? Essa visão errada de religiosidade, de reino de Deus e Sim. Veio questionar muitas coisas, né, da religiosidade da época dele e da nossa também, né? E o pastor Fábio vai ler um texto que vai falar um pouco sobre isso. Essa religiosidade, essa forma de ver o reino, Deus, as coisas de Deus, um pouco distorcida. Eu gostaria de refletir um pouco sobre isso, né? O texto que o pastor Fábio vai ler se encontra em Marcos, João, perdão, que tem um texto de Marcos também que eu estou na cabeça, que é muito parecido com isso. João 5. É João, capítulo 5, do versículo 1 até o... acho que é 18, né? 18. Então, presta bastante atenção no texto. Ele é bem conhecido de todos nós. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a.
E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiram Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Tem muitos detalhes. Muito detalhe. Nesse texto, né? E eu tento montar, pastor Fábio, aqui na minha cabeça, uma imagem do lugar. Sim. Devia ser que miséria que devia ser esse lugar. Sim. Porque era um buraco, né? Sim. Tinha uma mina d'água lá, sei lá, uma fonte. Chão E de ali pedras, né? jaziam, né? Paralítico, coxo, cego, ou seja, só miséria. Que moravam ali praticamente. Praticamente moravam, né? Que situação era aquilo ali? E eles ficavam esperando ali. Eu acho impressionante como o ser humano ele tem uma facilidade, um apego a aquilo que não, de certa forma, não é de Deus. Porque esse homem estava aqui nesse tanque, nessa situação de dor e de miséria, há 38 anos esperando um anjo mover uma água. Sabe-se lá quando que essa água ia mover. Sim. Né? Que em certo período, aí você não sabe se é em um ano, uma vez por mês, uma vez por semana, mas eu sei que esse homem especificamente estava aqui há 38 anos esperando um anjo mover uma água. E talvez isso aconteceu uma vez só. Né? Às vezes a gente fica querendo fazer do milagre o cotidiano. Né? A gente não sabe, ninguém sabe, não tem nada textual sobre isso. Pode ter acontecido um milagre em um determinado momento, ou uma vez, ou um episódio, ou 10 episódios, mas fazer desse processo cotidiano, né, é que levou à miséria desse homem aí. Transformou um acontecimento numa religião. Numa religião. É igual o ET de Varginha. Desse eu conheço bem. É igual o ET de Varginha, Felipe. Todo mundo em Varginha viu. Aí hoje todo mundo vai lá para ver. Sim. E nessa dinâmica eles vendem lá os patuazinhos do ET. E com certeza acontecia isso aqui também. Com certeza. Porque alguma hora esse pessoal que estava aqui, que tinha que estar vigiando, ninguém sabe o dia, a hora que o anjo ia mover a água. Esse pessoal tinha que comer, tinha que... sei lá. Tinha um mercado ali, Com certeza. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso. O mercado em si, ele é muito inteligente para essas situações. Para vender falsas esperanças, Sim, né? sim. Tem até um cântico evangélico, acho que foi até cantado na igreja domingo, né?
E hoje a gente precisa avaliar muito pé no chão com os cantos que a gente tem, né? E o refrão do canto se move as águas, Senhor. Mas aqui não era Deus que movia as águas, era um anjo. Sim, sim, sim. As pessoas colocavam mais fé e esperança no anjo, porque o cântico em si ele era uma distorção do texto aqui. Sim. Porque o milagre não aconteceu na vida desse homem por causa do movimento do anjo sobre as águas. Sim. Mas foi o encontro do paralítico com Jesus. Porque se ele fosse esperar o anjo mover, ou se ele fosse esperar um movimento de água, para que a água se movendo, ele pudesse acreditar naquele movimento de água. Sim. Ele ficou agarrado nessa ilusão por 38 anos, mesmo sabendo que ele jamais iria conseguir chegar lá, Felipe. Ele tinha plena consciência de que ele jamais iria conseguir chegar lá, porque ele mesmo fala com Jesus, Senhor, Não tem quem põe. eu sou completamente paralítico. E eu não tenho ninguém para me levar até lá. Então, eu fico imaginando aqui, então por que perder tanto tempo Sim. sabendo que Ele poderia estar em outro lugar, Podia. mais um pouquinho confortável, quem sabe, né? uma situação menos, né, Degradante do que degradante, né? essa. Então E Jesus, menos sem esperança, porque ele não tinha esperança nenhuma. né? Ele já sabia que era um caso sem solução. E Jesus ele vem aqui agora romper com isso. Esse aprisionamento numa religiosidade, numa fé muito vazia. Porque o encontro com Jesus rompe com o mover dessas águas. Sim. Ninguém mais falou dessas águas, né? Pós-Jesus. Ninguém mais, né? E rompe com essa fé em anjo. Uma vez eu falei numa live aqui, eu não quero que anjo me proteja. Tem coisa acima de anjo, tem querubim, tem serafim. Eu também não quero que querubim nem serafim faça alguma coisa para mim. Eu quero é que Deus faça. Porque em Cristo agora, eu não preciso mais dessas amuletas para me ajudar, para me proteger, né? Quando a Bíblia fala do anjo do Senhor que se acampa, é o Espírito Santo do próprio Deus que se acampa ao nosso redor. É a presença do próprio Deus, é a promessa de Jesus. Eu vou estar com você todos os dias da sua vida até a consumação do século. Porque quando tudo estiver consumado, Jesus não estará mais conosco, Felipe. É nós que estaremos com Ele. Amém. Cai, tudo vai ser mudado, tudo vai ser transformado, é novo céu, é nova terra, é novo homem, glorificado. Então, eu não vou mais ter que usar a minha fé aqui nessa vida, crendo nessa presença, que é real, verdadeira, porque agora eu vou estar plenamente, né? Não gasta mais fé. Né? Então, mas Na eu- presença eu- dele. Eu vejo assim que na música ele usou uma licença poética para falar de cura e libertação, porque ele também fala assim, ó, eu sei que hoje é meu dia porque Jesus está aqui. Eu acho que a música não quis dizer que, Eu não lembro, não sei qual música é. que era Jesus que movia as águas, mas que, Mas o refrão em si fala, pede para Deus mover a água. sim. Mas não, Né? mas no sentido de que ele entendia, que aquele homem entendia e esperava que as águas se movessem para que ele fosse curado. Então a música dá aquela ideia assim, ó, Jesus está aqui, move as águas, ou seja, ele manifesta a cura que eu tanto espero. Entendeu? Eu acho que é mais nesse sentido. Diz um termo que tudo que você precisa explicar está errado. Pode ser. Tem que explicar Você muito. tem que explicar porque não falou o que Não devia falou. falar, né? Eu gosto muito dessa passagem porque ela justamente ela diz assim, ó, não é o movimento de fora que produz o processo, é o movimento de dentro, né? E nós temos que entender que o que Jesus faz com esse homem é sai dessa visão de fora, né? Volta para a sua fé interior, volta para o que eu estou te falando aqui, né? Lógico, o encontro com Jesus é um encontro abrasador, mas depende de eu pôr a fé correta dentro, né? Porque é o texto que ele fala que eu gosto muito, aquele que crê em mim, rios de água viva fluem de dentro dele, não sai mais do lugar nenhum, né? Eu não tenho que ir à fonte, eu não tenho que ir a Betel, a Belém, eu não tenho que ir a Jerusalém.
o véu do templo é rasgado, né? O pessoal tem esse fanatismo de reconstrução do templo. Isso é uma besteira incalculável, né? Porque já não é mais isso, né? Já não é mais isso. Eu gosto muito do Apocalipse, que a Apocalipse fala um pouquinho sobre a reconstrução do templo, né? Mas mais numa visão daqueles que não têm ideia nenhuma de para que serve o templo. Porque a reconstrução do templo é o fim do fim, né? É para aqueles que estão esperando ainda o Messias, né? Nós já não somos mais assim, né? Então, assim, 38 anos ali. Jesus, então, agora se aproxima dele, porque aquilo que o senhor estava falando é a fé é interior, não é exterior. A fé não depende de movimento de água. A fé depende do crer naquilo que Jesus disse. Sim. E Jesus questiona ele, que ainda estava preso nas águas. Você quer ser curado? E o que ele fala para Jesus? Eu não tenho ninguém para me levar lá naquelas águas quando o negócio se mover. Ou seja, eu estou dependendo de um movimento externo de água. Algumas igrejas elas são muito inteligentes em fazer isso com o ser humano, né? Sim. Quando ela desafia com o copo d'água, a garrafa de água, a rosa ungida, o lenço santo, isso, aquilo, né? Areia de Jerusalém, um monte de coisa. Porque é a mesma visão do paralítico, sim, é a mesma visão. Dependendo do externo. Sim. E quando Jesus lança a palavra para ele, olha, você quer ser curado? Então toma o teu leito e vai. Sim. Olha que palavra simples. Sim. Não houve nenhuma não teve mágica, ritual, não teve saindo. Não teve troca, né? Não teve nenhuma troca também. Isso aí que o Felipe está falando é importante. Porque Jesus não perguntou nada que o cara podia dar. Ele disse, olha, faça isso. Levanta, ou você põe a fé em prática. Então, mas aí você falou uma verdade fundamental, pastor, que é para que ele levantasse e pegasse a cama, ele tinha que ter fé nele, na proposta dele, junto com a pessoa de Jesus. Ninguém está retirando a pessoa de Jesus, mas o próprio Jesus está dizendo, então faz, né? Então creia, então levante, então movimente dentro, né? Se a gente não faz isso, nada acontece, e até o que acontece a gente não dá conta de resolver, né? E o texto aqui em si, ele tem eu traço assim um paralelo com ele em outro texto da cura de um paralítico, que está em Marcos capítulo 2. Sim. Que aquele paralítico é levado por 4 amigos na cama, né? E eles furam um buraco no teto e desce o cara até Jesus. Sim. Porque esse aqui, ele falou assim, Felipe, eu não tenho ninguém para me levar até lá. Uhum. E o outro paralítico de Marcos, ele tinha 4 amigos que conheciam Jesus. Sim. E o que é o tiro disso aqui? É que assim, você tendo pessoas, amigos ao seu redor para te levar, e mesmo não tendo, tanto faz. Se você olha para Jesus, o milagre acontece. Sim. O paralítico não tinha ninguém para levar ele até as águas, mas ele não precisou ir até as águas. Porque Jesus se aproximou dele. Jesus ele sempre se aproxima da gente. O outro tinha colegas para levar, mas eles não levaram esse paralítico lá de Marcos, eles não levaram ele no tanque de Betesda. Sim. Esse que tinha pessoas para levá-lo, eles não levaram o tanque de Betesda para o mover das águas. Sim. Eles levaram ele para Jesus. Sim. Eu costumo dizer, pastor, que assim, o milagre não é Jesus fazer a cura do paralítico. O milagre é o paralítico no encontro com Cristo, se rejuvenescer por dentro. Né? Não é Jesus fazendo milagre, levanta aqui, levanta ali, não. É que ao eu encontrar, surge um milagre dentro em mim. Né? E aí, depois desse milagre dentro em mim, que é uma renovação, eu começo a crer no potencial da fé. Né? Porque Jesus sempre diz, eu não fiz nada, a sua fé te salvou. Né? Vai que a sua fé te salvou. Eu gosto muito da mulher do fluxo de sangue. Né? Ela determinou. Ela disse, se eu encostar, eu fico curada. Jesus nem sabia onde estava. Então era algo de dentro. Né? E eu acho até que se ela tivesse falado assim, eu vou ficar curada em nome desse Jesus, ela já teria ficado curada e Jesus teria ficado dando notícia de longe. Né? Mas ela determinou algo, se eu encostar, eu fico curada. Né? Mas o movimento de dentro, eu determinei isso, porque eu sei que o encontro com esse
Cristo, que é na verdade, pastor, uma coisa que tem faltado no cristianismo hoje, é o encontro com Cristo. A gente tem encontrado com denominações, com pastores, né? Até a gente estava conversando aqui sobre alguns pastores da mídia antes, né? As pessoas, eles se apresentam como o Cristo, não é? E aí as pessoas se encontram não com o Cristo, se encontram com aquela fala pastoral, com aquela fala de pastores midiáticos, com aquilo que eles estão propondo. E eles ainda são assim, coitado daqueles que mexem com o ungido do Senhor. Eles se dão de autoproclamado, e aí a gente tem um encontro com aquela pessoa. E não vai me resultar em nada. E né? nisso a gente tem muitos cristãos decepcionados, né? Decepcionado. Agarrados numa religiosidade vazia, profundamente decepcionados, esperando o movimento daquilo que é material, que é a água. Sim. É verdade. O grande desafio nosso é nos direcionarmos para a fonte correta. Porque o autor e o consumador da fé, aquele que gera a fé e torna ela operosa na nossa vida, consumada, é Jesus. Sim, sim. Não é o anjo que movimenta a água. Pode até ter acontecido de um anjo ter movido a água. A gente tem tantos exemplos aí, né? Você vai em alguns lugares religiosos, tem um monte de amuleta lá na caverna, né, desse ou daquele santo. Essas coisas acontecem, porque é a dinâmica da fé do ser humano que gera uma série de coisas. Mas não quer dizer que aquilo vai trazer vida. Não né? quer dizer isso. Não quer dizer. Né? Quer dizer que vai fazer um processo. A gente tem um exemplo dos paralíticos, né, daqueles 10 que foram curados, só um foi salvo. Só um gerou vida. Né? E o próprio Jesus fala, se não curei eu 10, né? Só você que volta, quer dizer, só você que consegue entender a geração disso. Né? Quantas pessoas, então, experimentaram o milagre aqui, mas não entenderam a função do milagre? Sim. Porque a função do milagre é direcionar a gente para o autor do milagre. É o que eu costumo falar dos fariseus, sabe, pastor? Eu gosto dos fariseus. Eu não vejo o fariseu como um bicho ruim assim. Eu gosto porque eram uns camaradas que estavam tentando positivamente fazer a coisa correta. Só que quando eles se deparam com algo que vai ter que mudá-los radicalmente, eles ficam paralisados. Né? E essa paralisia acontece comigo também. Eu é que preciso decidir o que é que eu faço com ela, porque senão eu me torno um fariseu. Né? Mas eu acho que até o fariseu queria fazer o correto. O problema é que eles não se deixaram mudar interiormente. Né? Porque imagina um fariseu convertido, que maravilha, né? E tinham muitos. Uai, Paulo. Né? O próprio Paulo. Fariseu de fariseu, ele estava no topo da santidade dos fariseus. E você vê que ele... Olha que pensa que o cara se tornou. E ele foi o cara que abriu o evangelho para aqueles que eram gentios, né, cara? Não somente a teologia evangélica que a gente tem é paulina. É paulina. Não foi Pedro. Sim. Pedro, ele abriu as portas da igreja ou para a igreja, né? Na pregação dele, os primeiros se convertem. Mas quem traça toda a teologia bíblica mesmo que a gente tem, os fundamentos da santidade, da fé, da graça, não foi Pedro. É verdade. Foi Paulo. Eu vejo assim, o ser humano ele tem uma necessidade de trazer uma forma para as coisas, de tentar encaixotar as coisas. E é impossível fazer isso com Deus. Sim. Então, na religião, a gente começa, depois que a gente vai chegando a um nível de entendimento teológico, a gente começa a querer falar, Deus manifesta assim, faz assim e faz assado. Só que não é, Deus é Deus, né? É o sou o que sou. Então, eu acho que os fariseus, acho que eles meio que caíram nesse, vão formatar um Deus aqui e não pode sair disso. Eu acho que verdade. E você imagina, Felipe, que todo o ritual foi quebrado em Jesus. Jesus não fazia ritual, Jesus não vestia roupa, Jesus não lavava a mão. Os caras ficaram malucos. Ele falou assim, pô, a gente tinha o controle na mão. Tudo agora... que era importante, né? Jesus, no máximo que ele fazia era levantar a mão para o céu, era o máximo, e não era todas as vezes também. Né? Ele ele não tinha rito nenhum, não tinha nada. O paralítico aqui, ele tinha tudo quadradinho para ele. A água vai mover, se aparecer alguém para me levar. Isso. Curado. 38 anos escravizado num movimento. Sim. O movimento da igreja quando... católica, né, que da qual nós viemos, se você olhar a igreja católica como missa, né, você vai ver ali todos os paramentos e todos os modelos do tabernáculo antigo. Né?
Você tem a veste do padre, é uma veste sacerdotal, a estola é sacerdotal, tem uma lâmpada vermelha todas as igrejas católicas que ficam acesas, para falar que é a luz que nunca se apaga, então aquela luz não se apaga, né? Você tem o sacrário, é o santo dos santos, então tem o altar na frente. Nós, logo na igreja primitiva, logo depois da igreja primitiva, porque a igreja católica, nós todos viemos da igreja católica, todos, não tem uma denominação que não veio, a não ser uma ou outra do Anabatista que surgiu lá, os morávios, né, que surgiram assim do nada, mas em 99,9% vieram dessa tentativa de volta da própria igreja primitiva, final da igreja cristã, do 1º, 2º, 3º século, tentando fazer essa volta aos objetos, né? E aí começa a fazer a missa em latim, tudo isso é aquilo que você está falando, entendeu, Felipe? Tentando voltar, assim, dar uma certa segurança no meio de objetos e coisas e visões, né? Aquilo que Jesus quebrou. Tanto que o movimento de Martim Lutero, né? E Martim Lutero até que, por exemplo, as igrejas luteranas são quase uma igreja católica, né? Tem a mesma ornamentação, porque eles disseram, olha, a gente pode entender que não é isso, mas não precisa tirar disso. Mas os movimentos posteriores romperam com isso. Por quê? Porque aquilo que o pastor Genilson falou, eu vou lá querer ficar conversando com um anjo, se eu posso me agregar ao Senhor, né? Isso em si deixou, igual você falou, deixa muita gente perdida, né? Porque não tem algo para pegar, né? Não tem uma toalha para pôr na cabeça, não tem nada. Mas eu amo isso porque precisa ser de dentro, né? O grande desafio aqui é romper com um movimento, simbolizado no movimento das águas, né? Eu preciso ver, precisa alguma coisa acontecer para eu crer. Sim. E acreditar e aceitar a palavra. Aqui o segredo aqui é uma volta para a palavra e uma palavra que sai da boca de Jesus. Isso. Né? Anjo pode fazer alguma coisa? Pode. Mas mais importante é o próprio Sim. Cristo em si. Porque aí eu não fico escravizado à situação presa ali. Porque eu tento imaginar a situação desse homem durante 38 anos, Felipe, é de muita miséria. Porque ele devia fazer tudo ali naquele lugar. Todas as necessidades. Porque não tinha ninguém. É verdade. Paralítico. Como é que ele ia fazer as... Eu tento imaginar a situação de miséria que esse homem vivia. E as pessoas ali naquele... Já devia estar frustrado. Poço vivia Deus, também. Né? A imundície que não devia ser aquele lugar ali. E tudo. Mas o que eu acho tremendo é isso. O próprio Cristo em si, Jesus, ele nos visita nesses lugares. Sim, sim. A profundidade do amor que ele tem pelo ser humano, né? É muito grande. E uma coisa interessante que eu gosto Né? dessa passagem, pastor, é que ele ficou só nesse. Devia ter muita gente lá. Mas ele para nesse e fala, é assim que se produz, é assim que se pratica. Não gasta Jesus ficar fazendo um por um, é eu entender e praticar o processo. Lógico, aquele homem ali foi uma loucura, todo mundo perguntando, pô, eu acredito que ele voltou lá naquele lugar. Imagina a galera toda vendo o cara pegando leite. Todo mundo conhecia ele, velho. 38 anos ali, Felipe. E o sujeito levanta, toma o leite, e a preocupação das autoridades, porque os religiosos aqui tiravam proveito disso, né? Com certeza. Vamos vender a fitinha, vamos vender os patuazinhos aqui, né? Essas coisas todas. Eu faço essa leitura, né? Mas com certeza. E qual que é a preocupação? Não, com certeza. O João, ele enfatiza aqui no texto, era sábado. Sim. No sábado o ser humano não pode ser abençoado pela graça. O ser humano ele se torna tão preso do quadradinho a ponto de desprezar o próprio ser humano em si. Sim. Um homem que estava em situação de profunda miséria sai dela porque se levanta para andar e a vida dele agora mudou. E eles estão preocupados que o dia era sábado e ele não podia carregar a cama dele. Sim. Por que você está andando no sábado? Carregando isso aí. E o que ele responde? Olha, aquele que me curou, ele que mandou eu tomar meu leite e andar. E eu obedeci. Né? Então Jesus ele começa a quebrar com certas coisas. Sim. Certas visões erradas. Porque a lei em si, eu tenho esse entendimento na minha vida e no meu coração, ela existe para a preservação do ser humano.
Com certeza. A lei foi criada Benefício para do o ser ser humano. humano, o sábado foi criado para você, Felipe. Sim, Não você foi criado para o sábado. com certeza. Porque eles inverteram a dinâmica, que eu não posso nem ser salvo. Jesus ele vai usar esses exemplos, né? E vira para o sacerdote. Posso fazer o mal ou o bem no Eu sábado? falo assim, seu hipócrita, se a sua ovelha não cair no buraco, você não vai lá tirar ela no sábado, não? E eles iam. Com certeza. Mas a idosa que estava escravizada não podia ser liberta. Sim. O paralítico aqui não podia levar o leito dele embora e sair daquela situação de miséria no sábado. Ou seja, ele tinha que permanecer por causa da lei, mesmo que curado, ele tinha que permanecer, porque a única coisa que ele devia ser essa cama. Verdade. Ele tinha que esperar o dia seguinte para poder se levantar, se ele fosse observar, para sair da miséria. Ou seja, tem certas rituais e tradições que só nos forçam permanecer ou continuarmos cada vez mais na miséria, em si mesmo libertos e curados. Porque se ele fosse obedecer a lei, tinha que ficar mais um dia ali na miséria. Mais um dia deitado, né? Ali parado, vai ficar em pé como? Né? Então, aquilo que eu falei antes aqui, né? E aparecem alguns líderes para dizer, eu é que dito as normas dos evangélicos, da lei de Deus, né? A mídia está cheia de pastor que diz assim, eu represento os evangélicos, né? Tem que ser o que eu falo. Os fariseus dizendo isso para aquele homem, você não pode caminhar, mas quem é você para dizer que eu não posso? Né? Se próprio Jesus liberou, quem é você para dizer que não? São aqueles ainda, e hoje tem muito assim, né? Muito líder dizendo que quem determina que pode ou que não pode somos nós. Né? Eu falo e vocês obedeçam. Né? Nós não temos que fazer assim. Né? Aliás, essa foi a revolução do Martinho Lutero. Todos somos sacerdotes. A responsabilidade é sua, Felipe. Né? A responsabilidade é minha. A responsabilidade é do Genilson. A responsabilidade é do Fábio. Nós temos que entender assim. E se for assim, é aí que eu vou ter mais temor ainda. Né? Porque uma coisa fácil é obedecer. Coisa fácil é, não senta aí. Bom, então não sento. Né? Agora, eu decidir se sento ou não é muita responsabilidade. Né? É complicado. A minha tendência, a tendência do ser humano é culpar o outro. Culpar o outro. Você mandou sentar, ué. Estou fazendo o que você mandou. Né? Porque se o Felipe está mandando eu fazer, eu falo, não, eu fiz porque o Felipe mandou. Foi o que o cara falou aqui. Sim. Tirou o corpo fora, não, peraí, eu só estou carregando porque o cara que me curou mandou. Vocês... E na verdade, essa frase, pastor, a gente não deve dizer. Não devo dizer que foi Jesus que me mandou. Não é isso não é o correto. A fé que eu tenho nele faz isso. Não é, estou fazendo aqui, eu não sou cristão para ficar obedecendo esse processo, sem me importar com o efeito, com gerar o efeito, né? Porque senão a gente vai fazer, às vezes, como Pedro fez contra Paulo, né? Paulo fala, você é vira-folha, você está com um, você faz de um jeito, você está com o outro, você faz do outro. A gente precisa fazer algo que gera dentro em nós, através da fé. Então ele devia ter falado, não, eu posso andar assim, porque a fé que eu tive no cara que me curou, no Cristo que me curou, me faz andar. Né? Essa tem sido a desculpa do ser humano desde a criação, né? É jogar a culpa no outro. A gente nunca assume a nossa responsabilidade em si. Não, o que a gente recebe como pastor, eu posso namorar fulano, né? Pastor, eu caso com Beltrano, pastor, eu compro isso com Beltrano. Eu falo assim, meu filho, eu não tenho nada com isso. Né? É preciso assumir a responsabilidade diante de Deus de quem você é. Né? Do que você vai fazer. Que Deus questionou Adão do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Quem te fez comer o fruto que eu falei para você não comer? A mulher que tu me deste. Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa é do Senhor. A culpa não era nem da mulher e nem do Adão. É verdade. A culpa é de Deus, que deu a mulher para ele. Deu a mulher para ele. E depois a culpa acaba sendo da você vê serpente. que a desculpa em si não cai. É verdade. Deus não aceita isso e do mesmo jeito fala, racha fora daqui. Sim, sim. Eles são expulsos do paraíso. Né? Então a gente precisa se esforçar e romper com as desculpas e assumirmos na nossa vida a nossa fé. Eu faço isso porque eu acreditei no que ele falou. Sim, sim. E através dessa vida gerada em mim agora, eu produzo ações que correspondem a esse Cristo, ao Cristo que nos salva. Né? E não precisamos saber tudo
como esse camarada não conheceu Jesus profundamente. Às vezes a gente espera que tudo seja revelado, né? Ah, não, só posso fazer boa ação depois que eu souber de tudo, né? Na verdade, não é isso. Na verdade, não é isso. A vida gerada por Cristo nos proporciona já a imediata solução para ir fazendo. Aliás, o cristianismo em si, por ser uma manifestação de vida abundante, é uma manifestação constante e nova de todas as coisas. Sim. Né? Deus, ele cria novas todas as coisas, a misericórdia se renova todo dia é um desafio para nós vivermos. Né? Porque se a gente ficar preso, a gente fica engessado em certas questões e situações que acabamos ficando igual esse homem, paralíticos por muito tempo, porque eu tive uma experiência, mas a experiência em si é para que eu creia em Jesus. Sim. E crendo em Jesus, eu entro numa dinâmica de vida, porque tem muito evangélico, né, pastor? Eu vivi isso muito na minha... o crente ungido só é... Não é, Felipe? Não sei se você viveu isso, né? O homem de Deus tem que ser exatamente desse jeito. Igual eu sou, né? Então a gente cria os engessamentos, os padrões. Eu estou esperando o anjo mover a água para eu ser curado, quando na realidade é crer na palavra. Sim, sim. Porque esse povo ficou escravizado aqui, pelo menos da história aqui, desse homem. Quantas pessoas deviam estar mais tempo do que ele também? 38 anos esperando isso. Não buscou nada diferente. Sim. Não buscou fazer uma oração diferente, pastor? Não fez nada. Ficou esperando o anjo. Esperando. E foi criado por acaso, escolhido aleatoriamente por Jesus. Porque Jesus quer romper com isso tudo aqui. Sim. Praticamente, essa ação de Jesus ali fez um descrédito ao poço. Jesus acabou com o poço, jogou a pá de cal no poço, sepultou o poço. Acabou com essa fé vazia no mover de água. Mas você acredita nisso mesmo? Não, eu acredito que naquele momento, principalmente aqueles que lá estavam, ficaram impactados com esse processo. E agora? E agora? Porque imagina eu e você lá, né? Eu vou te falar a verdade para você, eu ia arrastar atrás de Jesus. Sim, sim. Né? Eu ia ver, eu ia começar a pensar, bom, eu ia tentar o que está acontecendo. E aí eu vou te falar a verdade, Felipe. São essa leva de gente que virou discípulo de Cristo. Porque a gente tem uma ideia de que discípulos de Cristo foram só 12, né? Não é verdade. Nós temos 12, depois temos 70 e 12 mais chegados. Mas nós temos uma multidão que no foi Pentecoste escola é 120, né, na 120, casa lá. Né? Nós temos uma multidão que foi escola, que caminhou com Cristo. Porque a vida com Cristo era uma vida comum. Jesus tinha casa, endereço, CPF, CEP... Ele tinha uma vida de trabalho. Era uma vida comum, como a gente está tentando fazer aqui. O cristianismo comum, ele vivia comumente. E aí, de tarde, depois do trabalho, ele juntava o pessoal na casa dele, né? E aí conversava na casa dele. Essa era a plenitude. Então, eu acredito que aquele pessoal que estava ali fala, pô, pera lá, esse camarada eu conheço, ele está aqui. Eu vou arrastando atrás de Cristo. Onde é que esse cara mora? Mora no Cafarnaum, mas que rua que é, né? Aí ele tem uma célula lá, ele tem um movimentozinho. Só que eu penso, tipo assim, o ser humano ele é tão difícil de entender a simplicidade das coisas de Deus que ele acaba dificultando as coisas. Sim. Então, acho que na cabeça de alguns deve ter criado aquele falso entendimento assim, poxa, se não é a água... É um homem que vem aqui, sim. Entende? É um homem, então não é a água. Aí uns falaram, é verdade. Não é a água, é um homem. Mas olha... Porque entre eu ficar ali no poço e eu ir atrás de um cara que eu estou ouvindo falar, que faz as coisas, que até aquele Pedro, famoso Pedro, pescador, abandonou tudo para ir atrás, tem muita gente que não está disposta a abandonar nada. Sim, logicamente isso que você está falando é uma verdade. Mais fácil ir para o poço. Existe um processo, mas nós não podemos esquecer que houve uma afetividade nisso, sim. Porque ela chegou em Juiz de Fora. Né? Sim. Eu falo assim, ele chegou em São João del Rei, né, da onde eu nasci, chegou naquela roça, né? Chegou nos recantos. E chegou um momento, Felipe, que Constantino falou assim, não, pera lá, esse grupo... é maior. Esse grupo é maior. Eu preciso fazer um paralelo com esse grupo aqui. Então, eu concordo com você.
isso aconteceu, isso que você está falando aconteceu, é fato, porque o evangelho também se desvirtuou em N vertentes complicadas, né? Que depois eu gostaria até da gente poder um dia, aqui numa quinta-feira, falar sobre essas vertentes que se desdobrou o cristianismo, né? Logo no início. Mas é fato também que sofreu um impacto naquela cultura judaica, que aquela cultura judaica chegou a ficar menor, né? Bem menor do que o cristianismo em si, que se julgou lá, né? Hoje, para você ter uma ideia, você tem uma Jerusalém dividida em 3, né? Dividida mesmo está em 2, né? Um lado muçulmano e um lado judeu, mas você tem lá o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, tudo dentro de um volume só, né? Queira ou não, o islamismo sai do cristianismo. Ele não sai do judaísmo, né? O islamismo é uma faceta, uma certa abertura do próprio cristianismo, né? Só tem essas duas por causa do cristianismo. Por causa de Jesus, né? Porque Jesus também ele é refletido no islamismo como um profeta, como aquele que enviado por Deus, né? Tanto é que Maomé, né? Maomé recebe uma revelação do anjo Gabriel, né? Do mesmo que apareceu a Maria, né? Então, assim, queira ou não, o efeito que o pastor Genilson está dizendo aqui de revolução, ele foi gerado, né? E que abraçou o Império Romano como um todo, né? Não foi só Canaã, que era uma portinha, né? A ponto de a igreja, pra você ter uma ideia, né? O que ficou do Império Romano, né? Ficou do Império Romano, está lá em Roma, né? Está lá no Vaticano, né? Virou um país aquilo ali. Ali tem um pedaço enorme de dizer, houve mudança, né? Houve uma vertente de dizer, olha, alguma coisa aconteceu. Foi quebrado, muita coisa foram quebradas. Até mesmo as ideias dos deuses gregos, romanos, né, foram sendo delapidados por uma nova vertente do cristianismo. Eu concordo que não foi a perfeição, né? Não foi aquela coisa assim, poxa vida, se Jesus descesse na terra ia dar uma estrelinha para todo mundo. Não daria, não. Mas o que Cristo faz tem impacto direto. Não, né? E tem um momento que tem um racha, né? Entre as pessoas que estavam atrás de Jesus pelo milagre e aqueles que reconheceram que realmente só através de Jesus eles conseguiriam aquela palavra de vida, né? Que é o momento em que Jesus falou, vocês vão ter que comer da minha carne, e o povo, opa, né? É para isso que eu estou aqui. É verdade. Né? E ele dá uma retada em muita gente. Ele fala, vocês estão me seguindo por causa de comida, vocês estão me seguindo por causa de milagre. É a comida que perece, né? Isso me joga no questionamento de Jesus aqui no texto, porque depois Jesus encontra com o cara na igreja, no templo. Aí eu estou matutando aqui na cabeça. Você conhece essa expressão, né? Conheço. Você conhece, Lico? Matutar? Claro. Tá pensando aqui, né? Porque Jesus ele fala o seguinte para o cara. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Aí eu tento imaginar assim, nessa palavra de Jesus, será que foi algum pecado que ele cometeu que colocou ele escravizado, aleijado? Ou será que o pecado em si aqui é esse depositar dessa fé, dessa confiança em um anjo e um movimento de água? Então, porque toda vez que eu direciono a minha fé para uma criatura, ou para a criação, o anjo é uma criatura e a água é a criação, a gente pode interpretar assim, eu estou cometendo um pecado sério contra Deus. Porque eu estou depositando a fonte da minha esperança no ídolo. Isso se torna um ídolo. Eu só vou ser curado se a água se mover e se o anjo descer. Não é mais Deus a fonte da esperança, não é Jeová. É um anjo, que é o mais baixo nível da escala celestial, né? É o soldado raso. E a água, né? O copinho com água, a fitinha. É o lenço suado. O lenço suado do ungido. Então, assim,
Será que ele estava só depois... Né? Eu acho que Jesus está questionando isso na vida dele. Sim. Essa Porque voltar para a idolatria, voltar para essa né? dependência, provoca algo pior do que o aleijamento em si, que é a morte. Sim. Morte no pecado, morte por não ter conhecido Jesus. Porque essa era a briga, porque Jesus ele faz os milagres para a gente acreditar que ele é a fonte. Sim. Não é para a gente ficar correndo atrás de milagres. Sim. Não é para a gente ficar dependendo do milagre para acreditar. Né? Porque tem algo superior a uma cura. Ele quer gerar vida em nós, né? Isso. É vida eterna. Lá todo mundo vai ser transformado, Fábio. Sim. Ou eu creio ou eu não creio. Não me interessa se eu estou aleijado aqui nessa vida. Eu tenho que crer em Deus. Eu tenho que olhar para Deus. Por quê? Como todo mundo vai ser glorificado e transformado, se Deus me transformar e me curar aqui, glória a Deus. Mas se Ele não fizer, glória a Deus. E acontecer coisa pior... A fé é em Deus, não é nas coisas de Deus. Porque quando eu coloco fé nas coisas de Deus, eu sou o idólatra. Mesmo estando dentro da igreja evangélica. Sim. Aí eu começo a pregar que não, você tem que vir para Jesus porque ele me curou e pode te curar. Não é só isso. Não é isso. Ele fez uma coisa muito maior, né? E a gente se pega nisso, né? A gente se pega nisso. A gente se pega nos movimentos em si. Né? E não tem relação com pior e ficar aleijado, ou cego, ou surdo e mudo, porque tem muitos cegos bem tranquilo, com vida. Tem muitos aleijados. Tem muito cego enxergando, né? Muito cego enxergando. E muitos aleijados vivos, né? O problema pode suceder pior, que acabe a sua fé toda. Né? Cabe toda a sua fé, porque ali ele ainda tinha, o resquício da fé tinha naquele aleijado ali que ele levantou. Né? Tanto que ele falou, então eu vou fazer. Se você está falando que eu posso crer que vai dar certo, eu vou fazer. Agora, a relação pecado não é o que aconteceu, não é o que acontece em relação com o pecado. Você é pobre, você está em pecado, você está aleijado, você está em pecado. Não é isso a relação. O pecado é aquilo que você desproporciona à vida. Né? Se o adultério me desproporciona a vida, eu deixo de viver, eu começo a cometer um antibenefício para mim. Né? O correto é eu não ofender a pessoa que eu amo, é não ser afrontado, é não me afrontar, é não afrontar o outro. E se eu não adultero, eu faço um bem a mim mesmo. Né? Eu crio um processo de benefício para mim mesmo. Né? Porque aí eu consigo entender. Esse ato gera vida. Vida para mim e vida para o outro. Né? Mas deixou de gerar vida para mim e vida para o outro, é pecado. O John Wesley fala isso, né? O John Wesley tem muita coisa doida, mas uma coisa que eu gosto muito dele é que ele fala assim, não existe pecado que não seja social. Eu gosto disso demais. Porque o pecado precisa gerar desvida, né? Precisa gerar princípio de morte. Né? E nada mais morte do que ficar na beira de um lugar imundo 38 anos. Porque dá para ficar aleijado em casa assistindo Netflix, né? Se for o caso. Né? Não que isso é bom. O problema é que Jesus fala para o cara, tem coisa pior do que aquilo lá. O que ele fala, vai te suceder coisa muito pior. Né? Jesus aqui não está julgando uma praga, né? Se você sair da igreja, ele está evidenciando uma coisa. Não, porque tem muita gente que usa desse artifício, né? Sim. Que se a pessoa desviar, Deus vai pesar a mão, vai castigar, e a gente vive com medo. Tem muito crente com medo aí, que não sai de igreja, fica escravizado ali por conta disso. Não é isso que Jesus está falando com ele, né? Mas sair da presença de Jesus é sempre pior. Sim. E ele mesmo fala isso, olha, não tenha medo daquele que pode matar o corpo, né? Daquele que pode te causar um mal imediato. Ou a gente pode trocar até por uma doença, podemos trocar por AIDS, Covid, câncer. Não tenha medo desses processos, porque esse processo age na carne. Mas tema aquele que pode lançar a alma no inferno. Né? O problema é isso que ele falou, praticamente foi isso que ele falou para aquela pessoa. Olha, coisas piores podem acontecer sim. Porque se você deixa essa fé, você vai mesmo andando. Né? Podia acontecer pior com ele nunca mais sendo aleijado. Né? Porque quantos estavam assim? Né? Quantas pessoas foram curadas, né, Felipe? E abandonaram Jesus. Sim.
É pior do que continuar aleijado, porque é preferir ficar aleijado. É igual o próprio Jesus fala, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca fora. Isso. É melhor entrar no céu aleijado do que ir para o inferno perfeito. Sim. Né? Ele não está mandando ninguém arrancar o olho fora. Né? Mas ele está falando, se você não consegue conviver com isso, é melhor arrancar. Sim. Mas tem muita gente curada que vai para o inferno. Com Que é certeza. pior do que ter permanecido aleijado e na fé em Jesus. Porque o aleijado que tem a fé em Jesus vai herdar o céu e vai ficar bom. O curado que perdeu a fé em Jesus vai para o inferno e ficar numa situação pior do que quando ele estava. Então acho que Jesus ele É o caso alerta do esse rico do homem para Lázaro, né? O isso. Lázaro Né? falando para Deus, né? É o rico falando para Deus. Pede a Lázaro, né? Porque O anjo vai lá avisar meus avisar meu parentes. parente que eles precisam mudar de vida. Ele vai lá, Isso tem não os é. profetas, tem a lei, tá tudo lá. Tem a palavra, né? É. O problema é que isso causa desespero na religião. Ah, sim, sim. Essa quebra, essa mudança que Jesus provoca, a ponto de falar, a gente tem que matar esse cara de qualquer jeito. Porque senão a gente quebra. Né? Aqueles que deveriam preservar a vida, tramam tirá-la porque fugiu do padrão, da caixinha que eles estabeleceram, né? Não tem que matar ele, porque ele mandou um cara carregar uma cama no sábado. Eu estava tentando achar um texto aqui do Bonhoeffer, mas eu vou trazer ele na próxima quinta-feira para a gente comentar sobre ele. Que fala justamente isso. Deus, ele não quer fazer. Ele quer que a gente gere vida para fazer. E Bonhoeffer fala assim, olha, praticamente ele não vai fazer. Porque ele quer que a gente haja. Né? O pessoal não gosta muito de Bonhoeffer. Mas eu digo assim, Bonhoeffer foi um camarada que deu a vida pelo Evangelho, porque ele morreu na mão do Hitler. Né? Por mais que a gente ache que ele é um camarada muito doido na época, que era um teólogo muito complicado, ele diz, olha, eu vou ter que pagar o preço. Né? E Bonhoeffer faz a frase, Jesus é o Senhor. Né? Essa frase vem do processo dali, daquela... Ele escreve carta na cadeia para os pastores, cara, dizendo, nós vamos deixar isso acontecer sem falar. Né? E aí o pastor Jesus estava falando, muitos pastores na época da Alemanha nazista de Hitler se renderam para não sofrer na carne. Né? Ficaram ali parados e não geraram vida. Né? E Bonhoeffer gera vida na cadeia. As cartas de Bonhoeffer são maravilhosas, lindas. Né? E a gente termina aqui, né? E eu quero enfatizar dizendo o seguinte, que a igreja precisa voltar para o Evangelho. Sim. Precisa voltar, né? para Jesus, que está acima do Evangelho. Né? Entender Jesus. Isso. Porque senão a gente vai continuar replicando essa idolatria no anjo e no movimento de água, essa visão distorcida e errada da lei em si, porque a lei ela tem que existir para preservar a vida e não para escravizar a vida do ser humano. Né? A igreja tem que ser um lugar de oração e adoração. Sim. De alegria, de libertação e de vivência plena do amor de Deus presente conosco e em nós. A igreja não é mecanismo para escravizar e se aproveitar. É engraçado que Né? o pessoal entende muito mais de anjo e de demônio do que de prática do Evangelho. Do que de Jesus, É né? impressionante, cara. O povo sabe se fizer tal coisa, quantos demônios vêm, quanto que vem o nome do demônio, eles querem. Mas a prática... Na prática cristã, eles estão longe da prática cristã. Então, eu ouvi uma frase hoje que marcou. O pastor disse, se nós não nos tornarmos uma igreja missionária, nos tornaremos um campo missionário. Sim, sim. Mas é o que está pesado acontecendo isso. hoje, Felipe. Isso é pesado. Você ter uma Os ideia. piores está acontecendo na Europa, perdidos né? estão dentro da igreja. Felipe. Sim. A Europa hoje é o maior campo missionário, e foi eles que fizeram todo esse processo. Entendeu? Porque a igreja que Jesus fala da nossa época, se a gente for fazer essa leitura do Apocalipse, ele está do lado de fora. Com certeza. Verdade. Batendo na porta na igreja que diz ser dele. É verdade. Isso é loucura, cara. É verdade. Porque a nossa prática em si
né? E quando assim, o nosso estado a gente está mais perdido dentro da igreja do que fora, isso é muitos pastores, é muitas ovelhas, muitas autoridades, né? Porque nós nos vendemos, ou muitas igrejas se venderam à dominação. Né? A desculpa dos sacerdotes que em outro momento que queria matar Jesus olha, a gente tem que matar ele, porque senão vai vir o Império Romano e vai tirar a autoridade de nós. Eles já haviam se rendido à idolatria do Império Romano, à dinâmica, porque eles pagavam imposto para o Império. Sim. Então vou eliminar ele, porque está trazendo uma novidade aqui que vai colocar em risco da gente, né? a igreja, o templo. A gente vai ser destituído. Ou seja, mas Jesus ele quer romper com essas coisas todas. Sim. E gerar um povo, e é o que Deus está procurando, de adoradores que adoram a Deus. A Deus. Não é templo, não é denominação, não é o movimento tal, esse agora, né? É aquela campanha tal. Não, é um povo que adora a Deus pelo que Ele é. E pronto. É o que Davi fala, Deus, eu quero poder estar na tua casa, morar na tua casa, só para poder te contemplar. Sim. Davi só queria contemplar. E Deus falou que só precisa de duas coisas: mão limpa e coração puro. Então, assim, ele rompe com essa... Jesus, ele rompe com essa mirabolância evangélica, religiosa, que vai criando, né? Os quadradinhos, as cerquinhas, os arraialzinhos, as formas de liturgia, as formas de culto, e só assim que agora. Eu lembro que teve um movimento lá em Montes Claros que passou para assim, agora a igreja aqui só vai... criou uma igreja, rompeu com outra igreja, que era pentecostal, criou uma mais pentecostal ainda, e falou assim, agora... né? E aí ele falou assim, agora a igreja só vai viver de adoração. Aí o povo ficava na igreja. Jesus vem acabar com isso, essa paranoia, sim. Né? E falou, olha, você só tem que crer na minha palavra. A gente tem que estar na igreja, a gente precisa da igreja? Precisamos. O compromisso de Jesus é com a igreja. Mas a igreja precisa acordar para Jesus, para o reino de Deus, para o projeto do reino de Deus. Sim. Que são diferentes os projetos da igreja. A igreja tem que ter projeto? Tem. Mas todos eles têm que convergir para a glória de Jesus. Não para a denominação tal aparecer, né? É a expressão de João, e nós vamos orar aqui. Amém. Importa que nós diminuamos, que ele cresça, e que Jesus cresça. Né? O pastor não pode sonhar em se tornar o popstar da mídia. Né? A denominação metodista não pode sonhar em ser a maior denominação do Brasil. A maior denominação do Brasil tem que ser a cristã, que crê em Jesus. E nisso tem os metodistas, os batistas, né? O católico em si também, aquele que tenta de alguma forma entender e conhecer a Cristo. Porque senão a gente entra em guerra. Sim, sim. Porque senão eu estou querendo converter o batista para metodista. Aí a gente fica nessa transição, né, pastor? De crente mudando só de igreja. Mas assim, Deus ele não muda circunstâncias, ele muda pessoas que mudam circunstâncias. Porque se o Felipe é o pastor da igreja aqui em São Mateus, vamos jogar o carro nas costas do Felipe. E eu tenho. Né? E eu crio ranço com o Felipe, é eu que tenho ranço. Sim. E se eu saio por causa do Felipe, eu vou levar esse ranço para outra igreja, eu vou ter ranço com outro pastor também, porque ele nunca vou encontrar alguém que vai se encaixar no meu quadradinho de perfeição. Eu gosto de falar assim na igreja. Então, se eu não for transformado... Eu gosto de falar na igreja assim, Felipe, outros virão que me tornarão bom. Porque essa pessoa tem problema com todo mundo, né? Sim. Aí vai falar assim, não, mas o pastor Fábio é que era bom antigamente. Porque quando Jesus fala assim que eu devo orar pelo meu inimigo, olha só, Felipe. Eu tenho que orar pelo meu inimigo, porque quando eu começo a orar por alguém, a minha visão... Mas não é para matar ele não, né? Não. É porque tem muita gente orando assim, viu? Porque a oração, ela muda a visão de quem está orando. Eu sou mudado. Quando eu começo a orar por você, é eu que sou mudado.
Sim, sim, lógico. Porque a partir do momento que eu começo a orar por você, a minha visão sobre você começa a mudar também. E quando eu mudo, você já mudou também. Sim. Porque a minha visão sobre você é outra. Então Jesus ele vem romper com essas paranoias que a gente cria, com essas maluquices que a gente vai inventando, para criar uma igreja santa, uma igreja fiel, um povo maduro, um povo que olha para Deus e faz tudo para a honra e glória do Senhor. Não desse ou daquele, dessa ou daquela, né? Mas para a glória de Deus. Aí não tem igreja ruim. Porque todos na igreja estão servindo quem? Não é o bairro. É o Deus que governa sobre o bairro. Aí não tem pastor indigno e nem igreja indigna. Eu já falei isso em outras lives. Porque eu estou servindo a Deus, pastor Fábio. Lógico. Então toda igreja é merecedora de pastor, Sim. todo pastor é merecedor da igreja. E o nosso desafio como igreja, como pastor, como membro é servir ao Senhor. Porque enquanto eu não tiver com a minha visão em Deus e servindo a Deus, eu vou viver em crise. Nada vai estar bom, Felipe. E vai estar esperando a água mover, né? Vai estar esperando um movimento de água. Que é uma coisa que acontece. Mas é muito superficial para a fé. É uma fé muito chula, muito fajuta. Eu ficar dependendo de alguma coisa acontecer para eu acreditar. Como Jesus falou com Tomé, bem-aventurado é quem não viu, creu. Mas se você depende de ver, põe a mão aqui, ó, na minha ferida, mas você não é bem-aventurado. Porque você dependeu de tocar, do movimento, ver alguma coisa acontecer para acreditar. A fé não se fundamenta nisso, né? Mas se fundamenta na palavra. Nós vamos orar. Domingo nós teremos culto somente pela manhã, né? Muita gente vai estar viajando, então nós optamos por ter o culto somente de manhã. Vai ter só o culto, não vai ter escola dominical, né? Mas nós estamos estudando na escola dominical com o Rodolfo, pastor Fábio, o Evangelho de João e como tem sido proveitoso, profundo e tremendo, porque o Evangelho de João é diferente de todos, né? Sim, sim. E tem uma visão muito mais profunda, não sei se eu posso usar essa expressão, né? Depois você edita aí, Felipe. Pode deixar. Do que os outros evangelhos. Porque os outros evangelhos, eles tentam trazer uma biografia de Jesus e João vem falar de Jesus como projeto de Deus, que é o verbo que se fez carne, né? Então, assim, se você quer se aprofundar, conhecer melhor, um evangelho puro, um evangelho simples, você é meu convidado para vir à igreja, meu convidado para continuar nos assistindo nas lives. Compartilhe essa live também, dê o seu like aí, né, Felipe? Isso ajuda muito a gente aqui, motiva a gente, né? Para que outras pessoas vejam e a gente continue, o YouTube continue recomendando a live em si para outras pessoas, né? Nós vamos orar. Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Não porque eu vou orar, mas é porque isso é essência de Deus, né, Fábio? Ele abençoa porque Ele quer abençoar, né? Porque Ele é Deus sobre todas as coisas, né? Pai, eu quero colocar as nossas vidas diante do Senhor, cada vida que nos assiste no dia de hoje. E eu quero pedir, Deus, que a bênção do Senhor se manifeste plenamente nas nossas vidas. E essa bênção plena é a salvação, é o conhecimento do Senhor, é a revelação do Senhor, é a certeza de que o Senhor é um Deus presente, é a certeza de que o Senhor é um Deus que age nas nossas vidas e através das nossas vidas. É um Deus que muda circunstâncias e situações, mudando a nossa vida. Porque quando somos transformados pelo Teu poder, transformamos tudo ao nosso redor, meu Pai. Abençoa o Teu filho, a Tua filha que nos assiste nessa live. E que Teu Espírito Santo gere sempre em nossos corações revelação, conhecimento. E através da revelação, conhecimento, gera em nossos corações uma fé genuína no Senhor somente. Nós oramos, gratos a Ti por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado, abençoada. Tenha a sua casa abençoada em nome de Jesus.